No canteiro de obras da rodovia C-405, sob um sol amazônico sufocante que fazia o suor escorrer antes do primeiro movimento, o destino de uma operação milionária repousava sobre o silêncio de uma pá carregadeira Caterpillar 950. O gigante de 22 toneladas, avaliado em 1,8 milhão de reais, tornará-se um monumento de ferro inútil, travado em meio à poeira. O motor Caterpillar C7, com seus 221 cavalos, não emitia um único estalo, e o sistema hidráulico de alta pressão parecia ter se transformado em pedra. 3 engenheiros vindos de Porto Velho, com diplomas emoldurados e anos de estrada, já haviam dado o veredito final: o motor estava morto. A solução proposta era uma substituição de R$ 380 mil, um valor capaz de implodir o orçamento e condenar dezenas de operários ao desemprego imediato. O desespero era palpável entre os 42 trabalhadores e caminhoneiros que viam seu sustento ameaçado pela falha mecânica. Foi nesse cenário de tensão que Mônica Moura, uma jovem de apenas 19 anos, aproximou-se da máquina com a calma de quem conhece segredos invisíveis aos olhos comuns. Vestindo um macacão azul manchado por graxa antiga e calçando botas surradas, ela carregava no semblante os traços marcantes de sua ascendência amazônica e a força de quem cresceu na periferia de Cruzeiro do Sul. Enquanto os especialistas se davam por vencidos, ela apenas encostou na lataria quente e perguntou com humildade: "Posso dar uma olhada?" A reação foi imediata e cruel. O mecânico sênior, sentindo-se afrontado pela presença daquela garota em seu domínio, explodiu em fúria diante de todos: "Essa máquina morreu para sempre, sua indiazinha. Some daqui antes de passar vergonha e deixe quem entende trabalhar." O engenheiro riu, os operários pararam para observar a humilhação, e o veterano continuou a destilar seu veneno sem qualquer piedade. Mônica, porém, não era uma amadora movida apenas por curiosidade, ela era a herdeira intelectual de uma lenda esquecida. Seu tio, Zé José Moura dos Santos, fora o mecânico-chefe da Caterpillar na Amazônia Ocidental por décadas, o homem que mantinha máquinas complexas operando no caos da umidade e do calor extremo. Enquanto o restante da família o desprezava por ser apenas um mecânico, Mônica via nele um mestre. Desde os 11 anos, ela absorvia cada ensinamento sobre sistemas hidráulicos e transmissões como uma esponja. Mas ela foi além do que o tio poderia ensinar. Trabalhando em uma oficina de motos por um salário mínimo e estudando mecânica diesel no Senai à noite, ela enfrentou o preconceito feroz de colegas que a insultavam rotineiramente. Mônica transformou a dor em combustível, passando madrugadas em lan houses traduzindo manuais técnicos em inglês para dominar os modernos sistemas eletrônicos e módulos SM. Ignorando os risos e o escárnio do mecânico sênior, Mônica subiu na cabine da Caterpillar 950 com uma autoridade silenciosa que começou a inquietar os presentes. Ela não tocou em ferramentas pesadas, não pediu ajuda e não tentou forçar o motor. Com o olhar fixo no painel e a mente processando os fluxos eletrônicos que estudará exaustivamente, ela ergueu a mão e, num gesto firme, exigiu silêncio absoluto no canteiro de obras. O barulho das conversas paralelas cessou por puro choque. Naquele instante, ela não era mais a jovem pobre da várzea alegre, era uma técnica de elite operando sob a pressão de milhões de reais. Ela sabia que o erro não estava no coração de ferro da máquina, mas no sistema nervoso digital que os engenheiros veteranos, presos a conceitos puramente mecânicos, não conseguiram diagnosticar. Com um movimento simples, rápido e preciso em um sensor específico e uma sequência exata no módulo de controle, a mágica aconteceu. O silêncio da manhã foi rompido pelo ronco característico e poderoso do motor Caterpillar C7 voltando à vida, fazendo o chão da rodovia tremer sob os pés dos operários. O sistema hidráulico, antes travado, respondeu instantaneamente à pressão, e a concha gigante moveu-se com a fluidez original. O mecânico sênior, que segundos antes a humilhava, empalideceu e recuou, perdendo a voz. O engenheiro engasgou com as próprias palavras de descrença enquanto os operários trocavam olhares de puro assombro. Em segundos, Mônica havia economizado R$ 380 mil para a construtora e garantido o emprego de dezenas de famílias, resolvendo o que 3 especialistas diplomados declararam ser impossível. Aquele diagnóstico relâmpago era o resultado de anos de privação e estudo autodidata. Mônica sabia que a tecnologia moderna de injeção HPCR e os módulos de proteção eletrônica podiam travar uma máquina inteira por causa de uma leitura de sensor errônea causada pelo calor extremo.
Enquanto os outros olhavam para as peças de metal, ela enxergava o código e a eletricidade. Sua vitória não era apenas técnica, era uma resposta contundente a todos que usavam o termo Índia como ofensa ou que subestimavam sua capacidade por ser mulher. Para ela, suas raízes amazônicas eram motivo de orgulho incomensurável, e sua missão era clara: proteger a floresta e, ao mesmo tempo, usar a tecnologia para construir a dignidade através do trabalho, defendendo sempre o suor dos trabalhadores que levantam o país. A atmosfera no canteiro de obras mudou instantaneamente de escárnio para uma reverência quase mística. O engenheiro-chefe da construtora Pinheiro e Tavares, percebendo o erro crasso que quase custou uma fortuna, aproximou-se de Mônica com uma postura completamente diferente. A garota que fora mandada embora para não passar vergonha agora era a única pessoa capaz de explicar o que havia acontecido. Ela desceu da cabine, limpou as mãos sujas de poeira no macacão e manteve a mesma expressão serena de quando chegou. O mecânico sênior tentou balbuciar uma desculpa, mas Mônica apenas olhou para ele, não com ódio, mas com a altivez de quem conhece o próprio valor e não precisa de validação de quem vive de humilhar os outros. O impacto daquele concerto de poucos segundos ecoou por todo o estado do Acre. A história da jovem mecânica que ressuscitou a Caterpillar 950 começou a se espalhar pelas oficinas e canteiros de obras. Mônica provou que o conhecimento técnico, quando aliado à intuição prática e à resiliência, supera qualquer preconceito ou diploma vazio. Ela honrou o legado de seus tios, mostrando que ser mecânico na Amazônia não é pouca coisa, mas sim um ato de engenhosidade constante contra os elementos da natureza. Naquela manhã, ela não apenas consertou uma máquina, ela pavimentou seu próprio caminho em uma indústria que tentou fechar as portas para ela. A partir daquele dia, Mônica Moura deixou de ser a ajudante invisível para se tornar uma referência técnica respeitada. O convite para integrar a equipe principal da construtora veio antes mesmo do sol se pôr naquele dia de setembro. Ela aceitou, mas sob suas próprias condições, nunca abandonaria seus estudos e continuaria defendendo o espaço de outras mulheres e trabalhadores humildes na mecânica pesada. Sua mãe, Rosana, que acordava às 4 da manhã para cozinhar para centenas de crianças, finalmente viu a filha colher os frutos de tantas noites em claro na lan house e tantos dias de graxa e suor. A periferia de Cruzeiro do Sul agora tinha uma nova heroína, forjada no calor da rodovia C405. Mônica continuou a carregar sua mochila surrada, mas agora com a certeza de que o futuro estava em suas mãos talentosas. Ela sempre se lembraria do rosto pálido do veterano e do silêncio que se seguiu ao ronco do motor, não por vingança, mas como um lembrete de que a competência é a única resposta necessária ao preconceito. A Caterpillar amarela, novamente em operação, movia montanhas de terra, mas foi a determinação de uma jovem de 19 anos que moveu as estruturas de uma obra inteira. No coração da Amazônia, onde a natureza impõe limites, Mônica Moura provou que não existem fronteiras para quem domina a arte de fazer o impossível funcionar sob o sol mais quente do Brasil naquela manhã de setembro sufocante. O canteiro de obras da rodovia C405 tornou-se o palco de um confronto brutal entre o passado arrogante e o futuro resiliente. Mônica Moura, com seus 19 anos e a sabedoria silenciosa herdada de seu tio Zé, aproximou-se da gigantesca Caterpillar 950 paralisada. Ela não buscava a glória, apenas oferecer o conhecimento que lapidara em madrugadas de estudo e dias de graxa. Contudo, seu caminho foi barrado por Reinaldo Sampaio, o mecânico-chefe de 52 anos que personificava o preconceito estrutural. Com um salário de R$18,000 e certificações internacionais, Reinaldo via na jovem não uma colega, mas um insulto à sua autoridade. Quando ela, com humildade, perguntou, com licença, posso dar uma olhada na máquina? O homem iniciou um espetáculo de crueldade que paralisaria o canteiro. Reinaldo não se limitou a negar o pedido, ele buscou a aniquilação moral da jovem diante de 40 operários. Com uma gargalhada teatral que ecoou entre as máquinas paradas, ele caminhou em círculos, transformando o solo poeirento em um picadeiro de humilhação. Rapaziada, vocês estão vendo isso? Uma criança de 19 anos, uma mulherzinha, quer me ensinar mecânica, gritou ele, buscando a validação da multidão. O mecânico, amargurado por um divórcio traumático e pelo distanciamento dos filhos, descontava sua solidão em um desprezo visceral por qualquer um que não se encaixasse em seu padrão de homem de verdade.
Para ele, a presença de Mônica naquele território era uma heresia profissional que precisava ser punida com o escárnio público. Mônica sentiu o peso de cada olhar, mas manteve a espinha ereta, sustentando o peso de seu macacão desbotado com uma dignidade que Reinaldo jamais conheceria. Eu sou mecânica. Trabalho com máquinas pesadas. Talvez eu possa ajudar a identificar o problema, afirmou ela, tentando manter a voz firme enquanto o sangue subia ao seu rosto. A resposta de Reinaldo foi um veneno destilado em palavras. Olha a roupa dela, gente. Isso é mecânica. Parece que veio da feira e quer dar pitaco em uma máquina de R$1. 800.000. Ele apontava para as botas surradas de Mônica como se o valor de um profissional fosse medido pelo brilho do calçado e não pela precisão do diagnóstico, ignorando que aquela graxa impregnada no tecido era marca de anos de dedicação real. O preconceito escalou para o terreno da identidade e da origem, atingindo o âmago das raízes amazônicas de Mônica. Reinaldo, imerso em sua bolha de superioridade, cuspiu a palavra que pretendia usar como arma. Estudou onde? Indiazinha. Nessas escolinhas de fundo de quintal. Eu tenho certificação internacional da Caterpillar. Ele desdenhava da formação técnica da jovem no Senai e de seu esforço autodidata, agarrando-se aos diplomas na parede como escudos contra sua própria incompetência diante do motor C7 que ele não conseguirá reviver. 3 engenheiros já haviam assinado o atestado de óbito da máquina, e Reinaldo usava o fracasso desses especialistas como prova de que uma jovem humilde jamais teria sucesso onde os grandes falharam. A crueldade de Reinaldo era alimentada pelo silêncio cúmplice de muitos e pelo incentivo de quem deveria zelar pela ordem. Teodoro Pacheco, o engenheiro-chefe de 61 anos, aproximou-se não para mediar, mas para endossar a opressão. Com um riso condescendente que cortou as últimas esperanças de Mônica, ele sentenciou: a menina precisa aprender seu lugar, Reinaldo. Deixa-la ir embora com um pouco de vergonha na cara. É bom para ela crescer. Naquele momento, Mônica percebeu que a hierarquia da obra estava blindada contra o talento feminino e jovem. O sistema não queria uma solução para a máquina, queria manter intacta a estrutura de poder que colocava homens como Reinaldo e Teodoro no topo, independentemente de sua eficácia técnica. O sol de setembro parecia queimar ainda mais enquanto Reinaldo cercava Mônica como um predador. Ele invadiu o espaço pessoal da jovem, exalando um hálito de café velho e desprezo. Vocês sabem o que é engraçado? É que essa indiazinha aqui provavelmente acha que pá carregadeira funciona com rezinha da aldeia. Zombou ele, arrancando risadas nervosas de alguns homens que temiam por seus empregos. Mônica apertou os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas, recusando-se a entregar ao agressor a satisfação de suas lágrimas. Ela tentou argumentar sobre os sistemas de injeção diesel moderna que estudará, mas foi interrompida por um rugido de machismo explícito. Eu acho que você devia estar em casa cuidando de criança, lavando roupa, fazendo comida. No meio daquela arena de hostilidade, surgiu uma voz dissonante, carregada de coragem e sotaque nordestino. Raimundo, um operário de 71 anos que conhecia bem o peso da discriminação, deu um passo à frente. Com a pele enrugada pelo sol de 40 anos de trabalho no Acre, ele confrontou o gigante de pés de barro. Seu Reinaldo, com todo respeito, o senhor tá passando dos limites. A moça só ofereceu ajuda. Não tem necessidade de... A tentativa de defesa foi cortada bruscamente pela fúria de Reinaldo, que não aceitava ser questionado por quem considerava inferior. Cala a boca, seu velho nordestino. Rebateu o mecânico-chefe, expondo a face mais hedionda de sua arrogância, que não poupava nem a velhice nem a experiência de quem construiu o país com o suor do rosto. A tensão no canteiro de obras da C405 atingiu ponto de ruptura. Mônica olhou para Raimundo e viu nele o reflexo de seu tio Zé e de tantos outros trabalhadores honestos que eram silenciados pela soberba de homens como Reinaldo. Ela entendeu que aquela máquina Caterpillar 950 não era apenas um monte de ferro travado, era o símbolo de uma barreira que ela precisava romper. O silêncio que se seguiu à ofensa contra Raimundo foi pesado e sufocante, mas serviu para Mônica canalizar sua dor em foco absoluto. Ela não precisava de gritos ou insultos, ela precisava apenas de 1 minuto com a máquina para provar que o conhecimento não tem gênero, raça ou classe social. Mônica respirou o ar quente carregado de poeira, ignorando as provocações que continuavam a chover sobre ela.
Ela sabia que o motor Caterpillar C7 era uma obra-prima da engenharia, mas que, como qualquer sistema complexo, era vulnerável a falhas eletrônicas simples que olhos arrogantes não conseguiam captar. Enquanto Reinaldo continuava seu monólogo de superioridade, Mônica já mapeava mentalmente o diagrama elétrico do módulo SM que havia traduzido nas madrugadas da Lan House. A humilhação pública que sofrerá se transformou na armadura necessária para o que viria a seguir, o momento em que a prática desintegraria a teoria prepotente e o silêncio da competência calaria a barulheira da ignorância. O destino da obra milionária e o sustento das famílias ali presentes estavam por um fio, dependendo de um diagnóstico que ninguém ali era capaz de dar, exceto a jovem que todos tentavam expulsar. Mônica deu o passo final em direção à cabine, decidida a transformar aquele cenário de opressão em um marco de superação. Ela carregava consigo não apenas suas ferramentas, mas a esperança de Raimundo e a honra de sua linhagem amazônica. O canteiro parou. O tempo pareceu congelar sob o sol inclemente, e todos aguardavam para ver se a Indiazinha seria esmagada pelo peso do desafio ou se ela faria o gigante amarelo rugir novamente, mudando para sempre a história daquela rodovia. O ambiente no canteiro de obras da C405 tornou-se elétrico, carregado por uma maldade que transcendia a falha mecânica. Reinaldo Sampaio, sentindo sua autoridade desafiada por quem ele considerava insignificante, girou como uma serpente pronta para o bote, despejando seu veneno não apenas sobre Mônica, mas sobre o velho Raimundo. Você também quer dar pitaco. Você que só serve para carregar ferramenta, vocês nordestinos são todos iguais. Rugiu ele, expondo uma face sombria de preconceito que silenciou o operário veterano. Para Reinaldo, Mônica e Raimundo eram o par perfeito da inutilidade, figuras que, em sua visão distorcida, não tinham o direito de opinar em um território dominado por homens de posses e títulos acadêmicos. Mônica observou a vergonha nublar o rosto de Raimundo e sentiu algo se quebrar definitivamente dentro de si. A humilhação já não era mais um ataque individual, era uma agressão coletiva contra todos que compartilhavam sua origem, sua cor e sua classe social. Reinaldo, ignorando a dor que causava, cruzou os braços com um sorriso cruel e decidiu aplicar o golpe que julgava final. Sabe de uma coisa, Indiazinha? Essa Caterpillar 950M foi examinada por 3 engenheiros de Universidade Federal, homens que estudaram de verdade, não nessas escolinhas de pobre. Sentenciou ele. O mecânico-chefe saboreava a palavra irrecuperável, usando-a como uma marreta para esmagar qualquer centelha de esperança que a jovem ainda pudesse carregar. A voz de Mônica surgiu pequena, mas firme, tentando explicar que o Senai e seus estudos noturnos lhe deram base técnica real. Contudo, a menção à instituição pública só serviu para alimentar as gargalhadas de Reinaldo, que a interrompeu com sarcasmo venenoso. Senai. Ah, claro. Aquela escolinha do governo onde qualquer um entra. E você acha que isso te dá autoridade para questionar engenheiros formados? Debochou ele. Teodoro Pacheco, o engenheiro-chefe, aproximou-se e reforçou a narrativa de derrota com uma camaradagem tóxica, confirmando que a substituição do motor C7 custaria R$380 mil e levaria semanas. Para eles, a máquina estava morta e a sentença de demissão dos operários já estava assinada pelo destino. Foi no ápice desse desdém que Mônica tomou a decisão que alteraria o curso de sua vida e daquela obra milionária. Ela olhou diretamente nos olhos de Reinaldo, sem o tremor que o agressor tanto esperava encontrar. E se eu provar que o senhor está errado? Disparou ela, fazendo com que o assobio do vento amazônico fosse o único som audível em meio ao choque geral. A pergunta ecoou como um desafio impossível, uma afronta à lógica daqueles homens que acreditavam que o conhecimento estava restrito aos diplomas de elite. Reinaldo piscou confuso, sua mente demorando a processar que aquela menina de periferia estava dobrando a aposta diante de dezenas de testemunhas. A confusão de Reinaldo rapidamente se transformou em uma diversão perigosa. Ele viu ali a oportunidade perfeita para um espetáculo de humilhação definitiva, algo que pudesse gravar e exibir como troféu de sua superioridade. Ah, agora ficou interessante. A Indiazinha quer fazer uma aposta. Prestem atenção que isso vai ser bom. Gritou ele, convocando os operários para formarem um círculo de execução moral. Reinaldo caminhou ao redor dela, traçando os termos de um pacto cruel. Se ela falhasse,
e ele tinha certeza absoluta de que ela falharia, teria que admitir publicamente, diante de todas as câmeras de celular, que mulher não serve para mecânica pesada e seria banida de todas as obras da região. Mônica sentiu o coração martelar contra o peito, uma pulsação que carregava o peso das madrugadas estudando manuais em inglês na Lan House e o sacrifício de sua mãe, que cozinhava para centenas de crianças por um salário miserável. Ela lembrou-se das palavras de seu tio Zé, sobre como as máquinas não mentem e não possuem preconceitos, elas apenas esperam por alguém que saiba ouvir sua linguagem técnica. O orgulho de suas raízes indígenas, tantas vezes usado contra ela como insulto, tornou-se seu escudo. Ela não estava ali apenas por si mesma, mas para validar o suor de Raimundo e de todos os invisíveis que mantinham o progresso do país funcionando sob o sol escaldante. Com a determinação de quem não tem mais nada a perder e tudo a provar, Mônica estendeu a mão para selar o acordo. Reinaldo apertou com uma força excessiva, tentando machucá-la fisicamente antes mesmo do desafio começar, mantendo aquele sorriso de predador que já antecipava o sabor da vitória. Maravilha, Teodoro, você é testemunha. Rapaziada, todos vocês são testemunhas. Isso aqui tá gravado, exclamou o mecânico-chefe, enquanto o engenheiro-chefe cruzava os braços com um olhar de pena misturado com desdém. Teodoro ainda tentou um último aviso condescendente, perguntando se ela tinha certeza, mas recebeu apenas um tenho certeza inabalável como resposta. A cena era cinematográfica e cruel. Mais de 15 homens ergueram seus celulares, as lentes apontadas para a jovem de 19 anos como se fossem armas prontas para disparar a vergonha pelas redes sociais. Reinaldo deu um passo atrás, abrindo os braços em um gesto teatral para dar espaço ao que ele acreditava ser o maior fiasco da história da rodovia C405. Então vai lá, indiazinha, mostra teu talento. Diagnóstico problema que 3 engenheiros especializados não conseguiram resolver, desafiou ele, sua voz carregada de uma satisfação sádica. O canteiro de obras parou, o tempo dilatou e a pressão atmosférica parecia ter triplicado sobre os ombros da jovem mecânica. Mônica caminhou em direção à Caterpillar 950M sob o silêncio opressor da multidão. Cada passo que ela dava sobre a terra batida era um confronto direto contra décadas de exclusão. Ela sabia que a eletrônica moderna dos motores Caterpillar possuía protocolos de segurança que poderiam simular uma morte total do sistema por causas mínimas, algo que a mecânica tradicional de Reinaldo e a teoria acadêmica dos engenheiros muitas vezes ignoravam na pressa de condenar o equipamento. Seus dedos, embora manchados de graxa, moviam-se com uma precisão mental que ninguém ali era capaz de enxergar, enquanto ela revisava cada sensor e cada chicote elétrico em seu mapa mental. A aposta estava lançada e o preço da derrota era o seu próprio futuro e a dignidade de seu gênero na profissão. Enquanto os operários filmavam, esperando o momento do choro e da desistência, Mônica Moura alcançou a escada da cabine. Naquele instante, ela não era apenas uma técnica, era a voz da resistência amazônica enfrentando a arrogância de quem acredita que o dinheiro e o status superam a dedicação e o verdadeiro saber. O destino daquela operação de milhões de reais e o silêncio do motor C7. Aguardavam pelo toque de quem, pela primeira vez na história daquela obra, estava disposta a realmente escutar o que a máquina tinha a dizer. A atmosfera no canteiro de obras da rodovia C405 estava carregada de uma expectativa perversa, com dezenas de celulares erguidos como armas prontas para eternizar o fracasso de Mônica. Alheia ao escárnio, a jovem caminhou até a Caterpillar 950M, um gigante de 22 toneladas que jazia inerte sobre a terra vermelha do Acre. Com a mão espalmada sobre o metal aquecido pelo sol impiedoso, ela fechou os olhos por um breve instante, buscando na memória a voz do tio Zé, que sempre dizia que as máquinas possuem uma língua própria e que o segredo reside em saber escutá-las. Enquanto subia na cabine sufocante, sentindo o couro dos bancos queimar, Mônica sabia que aquele era o momento em que anos de estudo silencioso seriam postos à prova contra o preconceito ruidoso de homens que se julgavam superiores por seus títulos e origens. Sentada no assento do operador, Mônica sentiu o peso da responsabilidade e o olhar vigilante de Reinaldo e Teodoro, que esperavam pelo erro fatal. Com uma autoridade que brotou do fundo de sua alma, ela gritou da cabine: "Silêncio, eu preciso de silêncio absoluto." Reinaldo, mantendo seu papel de vilão teatral, fez um gesto sarcástico para os operários, pedindo que dessem à mocinha o silêncio necessário para seu showzinho.
O canteiro emudeceu e Mônica girou a chave de ignição. O resultado foi o vazio absoluto, nem um clique, nem uma vibração. A máquina parecia realmente morta para qualquer ouvido comum, mas Mônica não buscava sons mecânicos óbvios, ela estava sintonizada com o pulso eletrônico que os engenheiros haviam ignorado em sua pressa de condenar o motor C7. Descendo da cabine com movimentos precisos, Mônica abriu o imenso capô lateral, revelando o coração de ferro da Caterpillar. Sob o olhar de desprezo de Reinaldo, ela começou a examinar o motor com uma concentração que beirava o sagrado. Reinaldo Sampaio, o carioca de 1,85 metros com traços europeus e um sobrenome italiano que ostentava como um brasão de nobreza, observava de braços cruzados. Para ele, sua ascendência e sua pele clara eram provas biológicas de uma superioridade que Mônica jamais alcançaria. E então, Indiazinha. Já descobriu o problema ou percebeu que está fazendo o papel de ridícula? Gritou ele, tentando quebrar a barreira de foco da jovem, mas ela permaneceu em silêncio, suas mãos calejadas testando conexões que olhos arrogantes haviam negligenciado. O contraste entre os dois era brutal. De um lado, um mecânico-chefe de R$18,000 mensais com suas botas Cat brilhando, do outro, a menina de 19 anos que traduzia manuais técnicos em inglês nas madrugadas de Cruzeiro do Sul. Os engenheiros haviam focado na bomba injetor HP3, assumindo uma falha mecânica terminal que justificaria a troca de R$380 mil. Mônica, porém, sabia que o cérebro eletrônico da máquina, o módulo SM, era quem dava as ordens finais. Ela localizou o sensor de pressão do reio e percebeu algo que a experiência puramente teórica dos veteranos deixou passar. Teodoro Pacheco, impaciente com seu relógio dourado, sugeriu encerrar a palhaçada, mas Reinaldo, sedento pela humilhação final, insistiu, deixa ela terminar. Ela fez uma aposta. Você tem mais 5 minutos, depois vai admitir que mulher não serve para mecânica. Ignorando o ultimato, Mônica caminhou até sua velha motocicleta CG 160 prata e retirou da mochila surrada um laptop Dell antigo, com a carcaça rachada e adesivos desbotados. Era um equipamento restaurado por ela mesma, comprado em um ferro velho, mas carregava softwares que Reinaldo mal compreendia. A risada do mecânico-chefe cortou o ar novamente. O que é isso? Vai mandar e-mail para a máquina. Vai procurar no Google como consertar. Mônica não se deu ao trabalho de olhar para trás. Ela localizou a porta de diagnóstico OBD, escondida sob o chassi, e conectou um cabo adaptador que ela mesma havia soldado a partir de componentes eletrônicos. Naquele momento, o laptop velho tornou-se a ponte entre a inteligência da jovem e o sistema nervoso travado do gigante amarelo. Enquanto o computador processava os dados, Reinaldo sentiu, pela primeira vez, uma pontada de incerteza. Ele se aproximou para ver o que Mônica estava fazendo, mas a complexidade das linhas de código e dos gráficos de pressão que surgiam na tela rachada era um idioma estrangeiro para ele. Mônica estava acessando o log de erros do sistema HPCR, High Pressure Common Rail, procurando por uma falha de leitura que pudesse causar o bloqueio total da ignição por segurança. Ela sabia que o calor amazônico e a umidade poderiam oxidar microconexões, criando resistências elétricas que o módulo SM interpretava como falhas críticas do motor, ordenando o desligamento preventivo de todo o sistema para evitar uma explosão de pressão que, na verdade, não existia. Os operários, que antes riam, agora estavam em silêncio absoluto, hipnotizados pela cena da garota e seu laptop velho enfrentando a tecnologia de ponta. Mônica digitou comandos rápidos, testando a resposta de cada sensor individualmente. O sistema está preso em um loop de segurança, murmurou ela para si mesma, identificando que o problema não era a quebra do motor, mas uma falha de comunicação eletrônica causada por um pino de sensor mal encaixado e oxidado. Reinaldo, percebendo que o controle da situação estava escapando de suas mãos, tentou intimidá-la novamente. O tempo acabou, menina. Desce daí agora. Mônica apenas ergueu a mão, pedindo um último segundo, enquanto realizava o reset dos protocolos de erro do sistema de injeção. A precisão com que Mônica operava o software de diagnóstico deixava claro que ela não estava apenas tentando a sorte. Ela era uma cirurgiã digital em um mundo de mecânicos de marreta.
Quando ela finalmente encontrou o código de erro específico, um sorriso discreto iluminou seu rosto moreno. Ela desconectou o cabo, fechou o laptop com cuidado e desceu da máquina. Sem dizer uma palavra aos homens que a cercavam, ela pegou um pequeno frasco de limpa-contatos de sua mochila e uma escova de cerdas finas. Mônica voltou ao motor, localizou o chicote elétrico do sensor de pressão do reio, desconectou, limpou a oxidação invisível a olho nu e o reconectou com um clique firme que soou como um tiro no silêncio do canteiro. Mônica subiu novamente na cabine da Caterpillar 950M. Reinaldo estava pálido, a arrogância de seus traços europeus dando lugar a uma expressão de pavor mal disfarçado. Teodoro Pacheco ajustou os óculos, sem entender como aquela sequência de ações simples poderia mudar o veredito de 3 engenheiros renomados. Mônica sentou-se, respirou fundo e olhou para o horizonte da rodovia C405, onde o sol continuava a castigar a terra. Ela não olhou para as câmeras que a filmavam, seu foco estava na máquina que ela acabará de libertar de seu próprio sistema de proteção. Agora, sussurrou ela, girando a chave de ignição pela 4ª vez, com a confiança de quem já sabia o resultado antes mesmo dele acontecer. O rugido que se seguiu foi ensurdecedor e magnífico. O motor C7. Um da Caterpillar acordou com uma força que fez o chão tremer e a poeira levantar em nuvens vermelhas ao redor dos pneus gigantescos. O ronco era estável, potente e perfeito, sem qualquer sinal da morte que os especialistas haviam decretado. Mônica acionou o sistema hidráulico e a concha de 5 metros cúbicos ergueu-se no ar com uma fluidez majestosa, cortando o céu azul da Amazônia. Os operários explodiram em gritos e aplausos, enquanto Reinaldo Sampaio permanecia estático, como se tivesse sido transformado em pedra. A indiazinha de 19 anos acabará de salvar uma obra de 1,8 milhão de reais com um laptop velho e o conhecimento que o preconceito deles jamais permitiu enxergar. A tensão no canteiro de obras da rodovia C405 atingiu o seu ápice quando Mônica conectou seu laptop velho ao sistema nervoso da Caterpillar 950M. Reinaldo Sampaio, sentindo o chão fugir sob suas botas novas, tentou uma última cartada baseada na exclusividade financeira. Você nem tem o equipamento certo. O sistema de diagnóstico Caterpillar custa R$ 45,00. 000, você tá usando um laptop velho com software pirata, isso não vai funcionar, acusou ele, com a voz carregada de um nervosismo que já não conseguia esconder. Mônica, porém, não se abalou. Ela havia dedicado 8 meses de sua vida estudando tutoriais complexos e engenharia reversa para transformar aquele computador de quinta mão em uma ferramenta de elite, provando que o talento supera o preço das ferramentas. As linhas de código corriam velozes pela tela rachada, revelando um universo de dados que Reinaldo, apesar de seus 30 anos de profissão, não conseguia decifrar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das teclas sendo acionadas com precisão cirúrgica. Você não pode estar fazendo isso. Você não tem autorização da Caterpillar para acessar esses sistemas, balbuciou Reinaldo, vendo sua autoridade desmoronar em tempo real. Mônica nem sequer desviou o olhar da tela ao responder com uma calma cortante, não preciso de autorização para ler códigos de erro. Qualquer mecânico competente deveria fazer isso antes de declarar uma máquina morta. O insulto implícito à competência do veterano ecoou como um tapa entre os operários que assistiam à cena. De repente, um brilho triunfante iluminou os olhos de Mônica quando a interface do software piscou em vermelho, exibindo o veredito digital. Achei, gritou ela, girando o laptop para que todos vissem o código P092. Teodoro Pacheco, o engenheiro-chefe, aproximou-se com o senho franzido, finalmente deixando de lado sua postura condescendente. Mônica então iniciou uma aula técnica que deixou os presentes em estado de choque. O problema não é mecânico. Os 3 engenheiros diagnosticaram falha na bomba HP3 porque assumiram que o motor não ligava por falta de pressão física, mas eles estão errados. A bomba está perfeita, o erro está na comunicação eletrônica do módulo SM, explicou ela, com uma autoridade que calou qualquer risada remanescente. Com a clareza de quem domina os sistemas modernos, Mônica detalhou a falha que custaria uma fortuna desnecessária à construtora. Código P092, Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input, anunciou ela, traduzindo para os leigos que o sensor de pressão estava enviando dados falsos de 2400 bar para o módulo de controle.
Como o motor C7. Opera com uma pressão nominal de 1.600 bar, o sistema interpretava a leitura errônea como um risco iminente de explosão e entrava automaticamente em modo de segurança, cortando a injeção. A máquina não está morta. Ela foi desligada pelo próprio sistema de proteção para não explodir. Trocar o motor inteiro por R$ 380. 000 seria jogar dinheiro no lixo, sentenciou a jovem, enquanto Reinaldo empalidecia visivelmente. Teodoro Pacheco, agora completamente focado nas palavras da garota, fez a pergunta que selaria o destino da aposta: quanto custa este sensor? Mônica respondeu prontamente, expondo a negligência dos diagnósticos anteriores: R$ 890. Essa é a diferença entre um diagnóstico correto e um diagnóstico preguiçoso. O valor irrisório comparado aos quase R$ 400 mil pretendidos fez o engenheiro-chefe ajustar os óculos em sinal de puro espanto. Reinaldo, sentindo-se encurralado pela lógica irrefutável de Mônica, tentou um último grito de desespero: mentira! Você está inventando tudo isso, configurou esse computador para mostrar o que quer. Isso é fraude. Mas sua voz saiu estridente, revelando sua total impotência. A resposta de Mônica veio como uma lição final sobre ética e competência profissional. Então me diga, seu Reinaldo, por que os engenheiros não conectaram um computador de diagnóstico? Por que ninguém verificou o sistema eletrônico primeiro? Questionou ela, encarando o homem cujos traços europeus agora estavam contorcidos em uma máscara de derrota. Reinaldo não tinha resposta, sua arrogância racial e cultural não podia consertar um sensor oxidado. Mônica então anunciou o passo final que destruiria qualquer dúvida: eu vou substituir este sensor agora na frente de todos e essa máquina vai voltar à vida. E quando isso acontecer, o senhor vai cumprir sua promessa e se ajoelhar para pedir perdão. Agarrando-se à última fagulha de dúvida, Reinaldo apontou que ela não possuía a peça necessária para o reparo imediato. Foi então que Mônica revelou o nível de sua preparação e previdência. Caminhando até sua motocicleta usada, ela retirou da mochila uma pequena caixa lacrada com o selo original da Caterpillar. Eu sempre carrego sensores de pressão comigo. São os componentes que mais falham em máquinas modernas, explicou ela, revelando que havia economizado durante 6 meses para comprar aquelas peças preventivamente. A visão da caixa original nas mãos daquela indiazinha que ele tanto desprezou foi o golpe de misericórdia no ego inflado de Reinaldo Sampaio. O canteiro de obras, antes palco de um linchamento moral, transformou-se em um tribunal onde a competência era o único juiz. Teodoro Pacheco observava Mônica com uma mistura de espanto e genuína admiração, percebendo que estava diante de um talento raro que sua própria arrogância quase expulsara dali. Raimundo, o velho operário nordestino que fora humilhado minutos antes, sentiu a justiça ser feita através daquela jovem. Ele começou a bater palmas, um som solitário que logo ganhou força e ritmo, ecoando a satisfação de todos os trabalhadores que já se sentiram subestimados por homens como Reinaldo e Teodoro ao longo de suas carreiras. Mônica voltou ao motor C7. Operando com uma destreza que tornava o trabalho pesado parecendo uma arte delicada. Ela desconectou o sensor defeituoso e instalou a peça nova, garantindo que cada conexão estivesse perfeita. O silêncio retornou, mas agora era um silêncio de reverência. Ela não precisava de gritos ou ofensas, sua resposta estava sendo escrita em aço e eletricidade. Ao terminar o serviço, ela fechou o capô com um estalo seco e caminhou novamente para a cabine da Caterpillar 950M. Reinaldo estava estático, os olhos fixos na máquina, enquanto os operários mantinham seus celulares erguidos, prontos para registrar o milagre que os especialistas disseram ser impossível. Sentada novamente no assento do operador, Mônica olhou para a multidão uma última vez antes de dar a partida. Ela viu o rosto de Raimundo sorrindo, viu a palidez de Reinaldo e a expectativa de Teodoro. Girou a chave, desta vez, o gigante de 22 toneladas não hesitou. O ronco poderoso do motor diesel preencheu o ar amazônico, vibrando o solo e as almas de todos os presentes. A máquina estava viva, rugindo com toda a sua potência, provando que a inteligência e o estudo de uma jovem de 19 anos valiam mais do que séculos de preconceito. Mônica desceu da cabine e caminhou em direção a Reinaldo, que agora tremia, sabendo que o momento de sua humilhação pública e do cumprimento da aposta havia finalmente chegado.
O aplauso que começou tímido com o velho Raimundo espalhou-se como um incêndio pelo canteiro de obras da rodovia C405, tornando-se um coro ensurdecedor de dignidade recuperada. Operários nordestinos e indígenas, tantas vezes invisibilizados naquela hierarquia de poder, celebravam não apenas o conserto de uma máquina, mas a vitória da competência sobre o preconceito. Reinaldo Sampaio, o mecânico-chefe que ostentava sua ascendência europeia como um escudo de superioridade, viu seu mundo de arrogância desmoronar. Mônica, alheia ao barulho, abriu a maleta de metal vermelho desbotado que pertencera ao tio Zé nos anos 1980 e iniciou o procedimento com uma precisão que silenciaria qualquer dúvida remanescente. Com movimentos que pareciam uma coreografia técnica, Mônica desconectou o sensor defeituoso do sistema HPCR, revelando a todos o verdadeiro culpado pela paralisia da Caterpillar. O pequeno componente cilíndrico de 8 centímetros exibia uma corrosão esverdeada nos pinos, fruto da umidade implacável da floresta amazônica que vencera as vedações de fábrica. Viram? Corrosão nos contatos elétricos. Isso causa leitura errática. O SM interpreta como falha crítica e desliga tudo. Não tem nada de errado com o motor, nada, explicou ela, erguendo a peça como uma prova incontestável de sua tese. Em menos de 15 minutos, o sensor novo foi instalado, os contatos foram limpos e o sistema eletrônico foi resetado seguindo rigorosamente os manuais que ela memorizara. A expectativa era sufocante quando Mônica subiu novamente na cabine da pá carregadeira sob o olhar atento de Teodoro Pacheco, cuja postura de ceticismo se transformará em um reconhecimento silencioso. Pronto. Vou dar a partida agora, anunciou ela, com a voz firme de quem não tinha mais nada a temer. Ao girar a chave, o motor Caterpillar C7. Um de 6 cilindros rugiu com uma força trovejante, fazendo o solo vibrar e despertando os 221 cavalos de potência que os engenheiros haviam declarado mortos. A fumaça preta da ignição inicial e o movimento fluido da concha gigante marcaram a ressurreição da máquina e a salvação de 42 famílias que dependiam daquele trabalho. O canteiro de obras explodiu em um frenesi de alegria, com operários jogando capacetes para o alto e se abraçando em meio ao ronco do diesel. Mônica desligou o motor e desceu da cabine, permitindo que as lágrimas finalmente rolassem por seu rosto, lavando toda a tensão acumulada daquela manhã de humilhações. O abraço quebrado pela emoção do velho Raimundo foi o seu primeiro porto seguro. Eu sabia, menina. Eu sabia que você era boa. Deus abençoe você, sussurrou o pernambucano. No entanto, o êxtase coletivo logo deu lugar a um silêncio solene quando todos os olhares se voltaram para Reinaldo Sampaio, o homem que agora estava isolado em sua própria derrota pública. Teodoro Pacheco, assumindo seu papel de autoridade, caminhou até o mecânico-chefe e proferiu as palavras que Reinaldo mais temia ouvir. Você fez uma promessa na frente de todos e foi gravado. Cumpra sua palavra, ordenou o engenheiro-chefe, de forma baixa mas inflexível. Reinaldo fechou os olhos, sentindo o peso de seus 30 anos de experiência e seu salário de R$18,000 se tornarem irrelevantes diante da verdade técnica daquela jovem. Sua arrogância, construída como uma fortaleza contra suas próprias solidões e inseguranças, estava sendo demolida tijolo por tijolo sob o sol escaldante do Acre, diante de dezenas de câmeras de celular que aguardavam o desfecho da aposta. Cada passo de Reinaldo em direção a Mônica parecia carregar o peso de toneladas. Diante da jovem de 19 anos, o homem de 1,85 metros e traços italianos hesitou, mas a pressão do canteiro não lhe dava alternativa. Lentamente, ele dobrou os joelhos e se ajoelhou no chão de terra vermelha, em um gesto de submissão que ninguém jamais imaginou presenciar naquela obra. Eu peço perdão. Eu estava errado, completamente errado, começou ele, com a voz estrangulada e despida de qualquer resquício de superioridade. A humilhação que ele tentará impor a Mônica voltará-se contra ele de forma absoluta, transformando o predador em um homem desolado diante de sua própria ignorância. Enquanto o pedido de perdão ainda ecoava, um velho Fusca 1978 azul claro, manchado pela ferrugem, entrou ruidosamente no canteiro, interrompendo o momento dramático. Do veículo saiu José Moura dos Santos, o lendário tio Zé, vestindo seu macacão de cor indefinida e carregando no rosto as marcas de décadas de luta contra as máquinas da Amazônia.
Ele viera para defender a sobrinha após receber um aviso sobre a humilhação que ela sofria, mas ao desembarcar, deparou-se com uma cena que dizia tudo: Mônica chorando de alívio, a Caterpillar funcionando perfeitamente e o arrogante Reinaldo Sampaio ajoelhado aos pés de sua pupila. No início, a presença do senhor magro e de cabelos brancos passou despercebida pela maioria, mas para os veteranos da região, sua chegada foi como a manifestação de um fantasma do passado. Raimundo foi o primeiro a reconhecer a figura histórica que muitos acreditavam estar aposentada e esquecida. Não acredito. Meu Deus do céu, é o José Moura. José Moura está aqui, gritou o operário, fazendo com que uma onda de choque percorresse o canteiro. O nome de José Moura não era apenas um nome, era o sinônimo da engenhosidade que manteve a Amazônia Ocidental funcionando nas condições mais impossíveis por 35 anos. A chegada de José Moura mudou instantaneamente a dinâmica do local, trazendo um peso de autoridade técnica que nem mesmo os engenheiros diplomados possuíam. Operários mais velhos começaram a se aproximar com uma reverência quase religiosa, lembrando-se das vezes em que aquele homem resolvera problemas que paralisavam frotas inteiras no meio da lama e da umidade. José, no entanto, mantinha os olhos fixos em Mônica. Ele viu o laptop velho, o sensor trocado e o brilho de triunfo nos olhos da sobrinha. Ele não precisou perguntar nada, a prova de que sua aluna superara o mestre estava ali, rugindo no motor da 950M que ele conhecia como a palma de sua mão. A justiça fora feita de forma tripla, a máquina fora ressuscitada, a honra de Mônica fora restaurada e a lenda de José Moura fora reafirmada através do talento da nova geração. Reinaldo permanecia ajoelhado, agora não apenas diante de uma jovem, mas sob a sombra de um dos maiores mecânicos que aquela terra já conhecera. Naquela manhã de setembro, o canteiro de obras da C405 deixou de ser apenas um local de pavimentação para se tornar o marco de uma mudança cultural profunda. A história da Indiazinha que calou o mestre de R$18,000 estava apenas começando, e o rugido da Caterpillar era o hino de sua nova jornada. A revelação da identidade do senhor de cabelos brancos que acabará de chegar ao canteiro de obras da C405 mudou instantaneamente o clima de tensão para uma atmosfera de reverência quase sagrada. Operários veteranos largaram suas ferramentas e correram em direção ao recém-chegado, clamando seu nome com entusiasmo. Seu José. O José Moura da Caterpillar. A lenda está aqui, gritavam os homens que conheciam sua trajetória de décadas. Teodoro Pacheco, o engenheiro-chefe, observava a cena em total confusão, sem compreender como um homem de aparência tão simples e humilde poderia evocar tamanha veneração entre trabalhadores calejados pelo sol e pelo trabalho pesado. Raimundo, o operário nordestino, foi quem assumiu o papel de porta-voz da história da mecânica amazônica para os ignorantes de plantão. Com uma mistura de orgulho e indignação, ele confrontou o engenheiro-chefe sobre o desconhecimento da linhagem de José Moura. Engenheiro, o senhor não sabe nada sobre a história da mecânica nesta região. Este homem é a maior lenda viva da Amazônia Ocidental, exclamou ele. Raimundo narrou como, nos anos 90, José manteve 40 máquinas operando no coração da selva, a centenas de quilômetros de qualquer recurso, realizando milagres técnicos que desafiavam as leis da logística e da engenharia convencional. Outro veterano, Valdemar, relembrou o ano de 1997, quando José Moura fabricou uma bomba hidráulica do zero usando sucata de caminhão para salvar uma escavadeira 320 isolada na floresta. A máquina operou por 6 meses com um improviso genial, um feito que levou a Caterpillar do Brasil a oferecer a José um cargo de engenheiro-chefe em São Paulo com salários astronômicos de R$60,000. E sabe o que ele fez? Recusou. Disse que não ia deixar a Amazônia e sua família, contou Raimundo. José, visivelmente constrangido, tentava acalmar os ânimos, alegando que apenas cumpria seu dever, mas o reconhecimento de que ele salvara o emprego de centenas ao longo da vida era inegável. Reinaldo Sampaio, ainda ajoelhado na terra vermelha, sentiu horror crescer ao perceber a dimensão de seu erro. Ele não havia humilhado apenas uma jovem mecânica, ele havia atacado a herdeira intelectual e técnica de uma figura mítica. José caminhou até Mônica e, com uma ternura infinita, colocou a mão em seu ombro. Você está bem, minha filha? Perguntou ele. Mônica abraçou o tio, soluçando em seu ombro enquanto confirmava sua vitória pessoal.
Eu consegui, tio Zé. Consegui, exclamou ela. O velho mestre, com os olhos brilhando de orgulho, respondeu com suavidade: eu sempre soube que você conseguiria. Voltando-se para a multidão, José Moura fez questão de exaltar o mérito próprio de Mônica, deixando claro que ela não vivia apenas sob sua sombra. Essa menina me superou. Eu entendo de mecânica diesel tradicional, mas esses sistemas eletrônicos modernos ela estudou sozinha em manuais que eu nem consigo ler direito, afirmou ele com autoridade natural. José destacou que, enquanto os outros a chamavam de ignorante, Mônica dominava uma engenharia eletrônica automotiva que muitos graduados desconheciam, unindo a sabedoria ancestral sobre o respeito à floresta com a necessidade tecnológica de construir o progresso do Brasil através da dignidade do trabalho. Abalado pela demonstração de competência e caráter, Teodoro Pacheco aproximou-se de Mônica para tentar reparar o dano causado. Com uma sinceridade que antes lhe faltava, ele admitiu seu erro crasso. Senhorita Mônica, eu fui um idiota. Por favor, aceite minhas desculpas mais profundas. Reinaldo, cujas defesas de arrogância haviam sido completamente demolidas, chorava abertamente diante de todos. Ele confrontava pela primeira vez o vazio de seu preconceito baseado em origem e aparência. Mônica, em um gesto de nobreza que ninguém esperava, estendeu a mão para o homem que tentará destruí-la e disse: levanta, seu Reinaldo. Ao se levantar com as pernas trêmulas, Reinaldo admitiu que o ódio de Mônica seria um direito legítimo dela após tamanha crueldade. Ele reconheceu que seu preconceito quase a destruiu por puro narcisismo profissional. Mônica, porém, mostrou que sua visão ia além da vingança. O problema nunca foi sua técnica, seu Reinaldo, foi seu coração. Se o senhor quer aprender a ver as pessoas pelo que são, eu aceito trabalhar com o senhor, não para você, mas com você, declarou ela. Aquelas palavras selaram a transformação de Reinaldo, que finalmente encontrou espaço para uma humildade genuína e a vontade real de evoluir como ser humano e profissional. Teodoro Pacheco, compreendendo que tinha em mãos um talento extraordinário que economizara R$380,000 para a obra em menos de uma hora, fez uma proposta irrecusável. Senhorita Mônica, quero oferecer a você um contrato como supervisora técnica desta obra, com salário de R$12,000 mensais, anunciou ele. Mônica ficaria responsável por toda a frota de 23 equipamentos pesados. Ao ser questionado sobre o destino de Reinaldo, o engenheiro propôs uma inversão radical de hierarquia. Reinaldo permaneceria na obra, mas agora como assistente de Mônica, caso ele aceitasse a nova realidade profissional sob o comando da jovem. Sem hesitar, Reinaldo aceitou a oportunidade de redenção e aprendizado. Nas horas seguintes, o canteiro de obras da C405 testemunhou uma cena inédita, Mônica e Reinaldo trabalhando lado a lado, em total sintonia técnica. Eles revisaram cada sistema da Caterpillar 950M, garantindo que o sensor de R$890 estivesse perfeitamente integrado ao gigante de aço. A máquina, que fora sentenciada à morte pelos especialistas, agora operava com a precisão de um equipamento novo, simbolizando que o diagnóstico correto e a humildade são ferramentas tão essenciais quanto qualquer computador de diagnóstico de última geração. O impacto financeiro e social daquele dia foi imenso. A obra de R$47 milhões foi salva, 42 famílias mantiveram seu sustento e uma nova liderança técnica emergiu da periferia de Cruzeiro do Sul. Mônica Moura não era mais apenas a sobrinha da lenda José Moura, ela era a nova referência da mecânica pesada na Amazônia. Enquanto o sol continuava a castigar a rodovia, o ronco do motor Caterpillar servia como trilha sonora para uma nova era no canteiro de obras, onde o respeito e a competência técnica finalmente ocupavam o lugar que antes pertencia ao preconceito e à arrogância desenfreada. 10 meses se passaram desde que o sol de setembro testemunhou a queda da arrogância e o renascimento de uma operação milionária no Acre. O canteiro de obras da rodovia C405 estava transformado, e o investimento de R$47 milhões, que antes periclitava, agora frutificava em progresso real. Mônica Moura, aos 20 anos, não era mais a jovem de macacão desbotado que pedia permissão para olhar uma máquina, ela agora ostentava o uniforme oficial da Caterpillar e portava um tablet de diagnóstico de última geração.
Como a supervisora técnica mais jovem da história da construtora Pinheiro e Tavares, ela gerenciava uma frota avaliada em milhões, provando que a competência técnica ignora a certidão de nascimento. A inversão de hierarquia no canteiro, que muitos previam ser um desastre de egos, tornou-se o pilar de uma redenção humana sem precedentes. Reinaldo Sampaio, o homem que outrora humilhara Mônica, trabalhava agora como seu assistente técnico com uma humildade renovada. A convivência com a jovem despertou nele uma humanidade que anos de preconceito haviam soterrado, permitindo que ele reatasse os laços com seus 3 filhos. Mônica salvou não apenas a obra, mas a minha alma, costumava dizer Reinaldo aos colegas, reconhecendo que a arrogância era um fardo muito mais pesado do que qualquer ferramenta de mecânica pesada que ele já carregara na vida. A parceria entre os dois tornou-se lendária na região. Mônica dominava os algoritmos e sensores dos sistemas eletrônicos modernos, enquanto Reinaldo compartilhava os segredos práticos de décadas de oficina. No entanto, o maior legado dessa união erguia-se em um galpão de 400 metros quadrados construído pela própria construtora no terreno adjacente. Uma placa imponente na entrada anunciava o Programa TIUSA de Capacitação em Mecânica de Máquinas Pesadas, um centro de excelência que transformava a exclusão em oportunidade. Ali, o conhecimento que antes era guardado a 7 chaves por especialistas diplomados era distribuído gratuitamente para quem mais precisava. José Moura dos Santos, o tio Zé, finalmente recebia o reconhecimento que a vida lhe devia, ensinando as nuances dos sistemas hidráulicos e da mecânica diesel tradicional para turmas atentas. Mônica, por sua vez, ministrava as aulas de diagnóstico computadorizado e injeção eletrônica, desmistificando a tecnologia para jovens que, como ela, vinham da periferia. Até mesmo Reinaldo encontrou seu papel no projeto, ensinando sobre ética profissional e segurança no trabalho, usando sua própria história de queda e ascensão como um exemplo vivo dos perigos do preconceito no ambiente corporativo e técnico. Em menos de um ano, o programa já havia formado 47 novos profissionais, sendo 19 jovens indígenas e 28 nordestinos que buscavam dignidade no Acre. A maioria já estava inserida no mercado de trabalho, com salários que variavam entre R$ 3,000 e R$ 8,000, mudando permanentemente a realidade financeira de suas comunidades. Mônica também transformou a vida de sua própria família. Sua mãe, Rosana, pôde finalmente abandonar o exaustivo trabalho de cozinheira escolar. Hoje, elas moram com tios em uma casa digna no centro de Cruzeiro do Sul, onde o respeito dos vizinhos substituiu o antigo desprezo da família que nunca entendeu o valor de um mecânico. A história da ressurreição da Caterpillar 950M atravessou as fronteiras do estado, transformando Mônica em um símbolo de resistência. Convidada para palestras e entrevistas em rádios locais, ela sempre mantinha a mesma serenidade de quando trabalhava na oficina de motos. Antes de iniciar sua jornada diária, ela fazia questão de passar no galpão de treinamento para conversar com os novos alunos. Vocês vão enfrentar pessoas que vão subestimar vocês por causa da cor da pele, da origem ou do sotaque, alertava ela com um olhar firme. Mas lembrem-se, a máquina não tem preconceito. Ela fala a verdade se vocês souberem escutar, completava, inspirando uma nova geração de técnicos. Mônica enfatizava que o conhecimento era a única arma capaz de calar a ignorância e forçar o reconhecimento, mesmo dos mais céticos. Durante essas conversas, Reinaldo frequentemente era visto ao fundo, confirmando com a cabeça e com lágrimas nos olhos a veracidade daquelas palavras. Ele era a prova viva de que a mudança era possível quando se confrontava a própria mediocridade. A competência é o argumento mais forte que existe, dizia Mônica, reforçando que o valor de um profissional reside na sua capacidade de resolver problemas que outros consideram impossíveis, independentemente de sua classe social ou gênero. A famosa pá carregadeira 950M, que Reinaldo e 3 engenheiros declararam morta para sempre, continuava a operar incansavelmente na rodovia C405. Com mais de 3.000 horas de trabalho registradas desde o fatídico reparo do sensor de R$ 890, a máquina tornou-se um monumento móvel à precisão técnica de Mônica. Cada concha de terra movida era um lembrete constante de que subestimar alguém por puro preconceito é o erro mais caro que uma empresa ou um ser humano pode cometer. O ronco do motor C7.
agora estável e potente, era a trilha sonora de uma vitória que começou com uma simples pergunta de uma jovem de 19 anos. O impacto de Mônica no Acre foi além da mecânica, ela ajudou a moldar uma nova visão sobre o desenvolvimento da região. Defendendo que era possível conciliar o respeito à floresta e aos povos tradicionais com a necessidade de infraestrutura, ela se tornou uma voz respeitada em fóruns de discussão sobre o progresso da Amazônia. Para ela, as máquinas eram ferramentas de dignidade que, se bem operadas e mantidas, poderiam construir um Brasil mais justo. Sua humildade permanecia intacta, pois ela sabia que, no final do dia, o que importava não era a fama, mas o funcionamento perfeito de cada engrenagem sob sua responsabilidade. Ao final de cada expediente, Mônica costumava olhar para o horizonte da rodovia em construção com um sentimento de dever cumprido. Ela provou que o conhecimento não pertence a uma elite, nem tem cor ou gênero, ele pertence àqueles que têm a coragem de buscá-lo nas madrugadas de estudo e na graxa do dia a dia. A jornada que começou com uma humilhação pública terminou com uma lição de humanidade que Cruzeiro do Sul jamais esqueceria. Mônica Moura, a supervisora técnica que ouvia o coração das máquinas, seguiu em frente, sabendo que sua maior realização não foi consertar um motor, mas abrir os olhos de todo um canteiro de obras para a verdade invisível.